Que Jesus, o eterno benfeitor das nossas vidas, possa estar conosco nesse instante. Agradecemos ao coral pelas lindas músicas aqui cantadas. Muito obrigada pela organização do lar. Nós vamos falar hoje viver em família. Um dos fundamentos em que se baseia a sociedade, a família é uma instituição humana que varou os milênios. Nela se reúnem, através da reencarnação, espíritos necessitados de aperfeiçoamento e de reajustamento. A família tem, assim, algo de divino, como escola de amor, acompanhando o homem na sua marcha evolutiva. Podemos afirmar que a família é uma necessidade do gênero humano. Essa escola das almas, o templo, onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade, não obstante sua importância, tem sido alvo de inúmeras tentativas de desagregação e de desmoralização através dos tempos. Usos e costumes atuais, colocados no egoísmo multifário e no materialismo incongruente, empenham-se prejuízos evidentes da vetusta instituição. Daí a necessidade da sua defesa através dos esclarecimentos das massas. Caríssimos irmãos, muitos de nós, com certeza, haveremos de lembrar que o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira lançou e aprovou por unanimidade, conforme a revista Reformador, em fevereiro de 94, o lançamento da campanha Viver em Família. Objetivava esta campanha reafirmar e destacar a importante função educadora e regeneradora da família, valorizando-a no seu processo de edificação moral do homem e no esforço conjunto de se construir um mundo melhor. A campanha
se fundamentava na doutrina espírita, que dizia que as famílias constituem na sociedade terrestre, atendendo a planos pré-estabelecidos na pátria espiritual, dos quais constam medidas e recursos que a misericórdia divina coloca à disposição das criaturas para o progresso moral e intelectual. Imaginemos que os pais, mesmo antes, portanto, de renascerem, já estarão comprometidos com o grupo de espíritos que irão receber como seus filhos, onde então são feitos os planos, projetos que se devam concretizar quando estiverem encarnados, visando com isso a evolução de todos. Se já estão preparados os pais, naturalmente reencarnam por caminhos tão diferentes até o momento de se reencontrarem, quando se identificam por nobres sentimentos ou também por programas fortuitos que devam desenvolver juntos. Quantas vezes os programas na pátria espiritual são esquecidos? E então, essas criaturas não conseguirão desenvolver a contento o que havia prometido. Daquela programação estabelecida, quantos, por precipitação emocional ou precipitação sexual, veem os seus planos caírem por água abaixo? Tais são os consórcios por interesses ou precipitação, desencadeando conflitos sem fim. E esses conflitos obscurecem os mais nobres sentimentos, levando essas criaturas a apenas se aturarem, ou muitas vezes partirem para outros relacionamentos na tentativa de, numa segunda vez, ser felizes. Mas nós sabemos, não será diferente. O que fazer quando isso acontece? Paciência, tolerância, nunca atendendo os impulsos de raiva do primeiro instante e ante as agressividades da parte daquele que está insatisfeito. A nossa responsabilidade diante da família está acima de qualquer coisa. Caríssimos irmãos, devemos entender
que nada na nossa existência é por acaso. Portanto, devemos cumprir com seriedade aquilo que nos manda a razão e o bom senso. E quando assim o fizermos, mesmo diante de aflições, mesmo diante de problemas, pode-se melhorar e muito a nossa existência terrena. Mas voltemos à família. E nós sabemos que no começo a vida a dois é muito prazerosa. É o desfrutar das alegrias da vida em comum. Mas, com a chegada dos filhos, é muito natural a mudança de conduta dos pais, pois agora a responsabilidade com o bem-estar dos mesmos é inevitável. Sabemos que os cuidados com o recém-nascido há de tirar de todos nós muitas noites de sono. E é claro, vai mexer também com hábitos até então mantidos entre o casal. Não raro, o esposo ou esposa vai se sentir de certa forma abandonado. Pois agora vão ter que atender às necessidades dos filhos, principalmente nos seus primeiros meses de vida. E nesse ponto, temos que aprender a repartir amor, atenção, cuidados, pois os prazeres pessoais agora converteram-se em deveres para com os mesmos, pois eles necessitam de assistência, carinho e muita atenção. Mas as alegrias com os mesmos hão de nos fazer esquecer passeios, festas e tudo mais. Porém, muitos de nós, por ter que refazer costumes até então mantidos, sentem-se frustrados, lesados mesmos, ante a responsabilidade assumida. E temos certeza, será por toda a nossa vida. É lógico que nem todos estarão envolvidos nessa responsabilidade, que muitas vezes, por culpa do trabalho, delegam a terceiros assalariados, babás, damas de companhia, só que não terão o prazer de acompanhar o desenvolver da criança, seus primeiros sorrisos, seus primeiros passos e suas primeiras palavras.
Quantos pais e também mães, pois hoje quase todos temos uma ocupação fora do lar, ante essa nova fase da vida. Eles acham que o seu dever é cuidar dos recursos para que nada falte à família. Escola, lazer, comodidade que muitas vezes eles não tiveram e então acham-se sacrificados demais diante de tantas renúncias. Será que vale a pena? Nós diremos que sim. O que é mais gratificante do que se ter um lar, poder voltar após um dia de cansaço, saber que ali é o seu lugar, principalmente quando se sente benquisto por todos. Caríssimos irmãos, entre duas pessoas que resolveram dividir o mesmo teto, tem que haver muito mais que amor. Talvez esse nem tenha que ser muito intenso, mas é preciso que haja, antes de mais nada, respeito, honestidade, dignidade, humildade, indulgência e justiça. Essas são as virtudes essenciais para construções sólidas e indestrutíveis. Mas além dessas virtudes, tem que haver também muita inteligência para poder dirimir cada coisa em seu lugar. Tem que se ter paciência para enfrentar rejeições, demissões inesperadas, contas a pagar, ter disciplina para educar os filhos, dar bons exemplos e nunca se exasperar, gritar, pois não tenham a menor dúvida. Da mesma forma que falarmos aos nossos filhos, crianças ou jovens, eles nos responderão no mesmo tom. Mas seja a nossa família equilibrada ou não, mas é ela que merecemos. A família é a base necessária sobre a qual se fundamenta a sociedade. Sabemos que é no grupo doméstico que tem início a fraternidade necessária para se sentir uma sociedade tranquila. É por isso que se diz, quando a família se desequilibra, com toda certeza
a sociedade vai sentir-se abalada. E vivemos, caríssimos irmãos, dias de muita tensão na terra, pelo enfraquecimento nas famílias, por culpa da insatisfação nas mentes de nossas crianças, dos nossos jovens e também em muitos adultos. E temos certeza que a televisão tem, e os meios de comunicação em geral, têm um pouco de culpa. Pois ante a vivência no ter, ao invés de ser, temos que ter um carro melhor, a melhor escola, tudo enfim do melhor. Mas muitas vezes não temos humildade para entender que nem sempre se é possível satisfazer os caprichos dos nossos filhos, como também nossos. E acabamos nos acomodando ante dívidas, etc., trazendo desconforto dentro do lar. Quantas criaturas se sentem inseguras no seio da família por culpa de alguns adultos acomodados, outros imaturos, em relação à responsabilidade dentro do lar. É cada vez mais visível a falência na ordem da ética e da moral na sociedade em que vivemos. Filhos que matam pai e vice-versa. Filhos que não respeitam pai e mãe e também vice-versa. Nunca se pode generalizar, pois muitas famílias buscam, mesmo em meio a tantas preocupações e insatisfações, passar para os seus filhos pontos positivos quanto à educação no lar, instrução na escola, respeito, religião, enfim, os meios para se ter um caráter nos moldes da retidão. Nossos filhos, naturalmente, repetem o que veem e o que ouvem do nosso comportamento em casa. O que mais lhes chamar atenção. Portanto, o nosso exemplo é de fundamental importância. O dever dos filhos é respeitar e honrar pai e mãe, desde que não esqueçamos também de como estamos conduzindo-os. A doutrina espírita
nos esclarece todos os problemas que possa ter um lar em face das diferenças emocionais, culturais, evolutivas, mesmo em se tratando de um grupo equilibrado, inevitavelmente, com um relacionamento contínuo, desgastam-se muito os nossos valores da afetividade fraternal e do respeito moral. Mas mesmo assim, nos ensina que a família terrena é a melhor escola de aperfeiçoamento ético e moral. Que se não se aproveitar os laços familiares para a evolução pessoal, significa aos espíritos um fracasso reencarnatório. Caríssimos irmãos, a família é a semelhança de uma colcha de retalhos. Isto é, composta de muitas partes. Só que em vez de retalhos, é uma mistura de sentimentos, virtudes, realizações, frustrações, sacrifícios sem contas, renúncias, formando elos que se modificam a cada reencarnação, prejudicando ou embelezando a vida dos elementos que a compõem. Porém, reencarnados, os esposos percebem que não são os únicos donos da empresa que é o casamento. Sogro, sogra, cunhados, tios, avós, primos, de repente se transformam em críticos acirrados e juízes de nossas ações, pois também são sócios, cobrando muitas vezes juros do capital afetivo que emprestaram em outras existências ou mesmo na presente existência. Os filhos vão surgindo na afeição de ajustes necessários, reclamando cotas de sofrimentos ou muitas vezes nos dando imensas alegrias, de acordo com o nosso merecimento. E a doutrina espírita, essa doutrina de luz, que também nos ensina que velhos parceiros de experiências afetivas, inspirados nos desvios de toda ordem, reencontram-se ligados agora pelos laços da consanguinidade, pai e filho, mãe e filhos, irmãos, etc., para os ajustes necessários. E é a própria natureza do novo relacionamento impondo sublimação, paixão,
desejo de posse, que nada mais são testes no cadinho purificador do lar, para que se dê lugar à evolução de todos, unindo-os no legítimo e puro amor. Assim, a família que resultou da união de espíritos afins ou de diversas procedências, unidos pelos laços da consanguinidade, mesmo diante da dificuldade das convivências entre si, abre espaço para o entendimento e a paz entre os mesmos. Vínculos que se estreitam, dando lugar à verdadeira amizade, prosseguindo em busca do amor verdadeiro, transferindo dessa forma exemplos para todos os irmãos em humanidade. Bem-aventurado o grupo familiar, onde Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão maior, e Kardec, nosso professor, estejam presentes para a construção do amor universal e onde todos os que o compõem possam dizer: o mundo inteiro não vale o meu lar. Caríssimos irmãos, nós gostaríamos de contar uma pequena história para que sirva de exemplo para todos nós. Um cientista vivia em seu laboratório quando, de repente, um dos seus filhos, um filho de 7 anos, adentra o espaço e diz que quer ajudar a trabalhar. O cientista, após entender que o filho era ainda muito pequeno, tentou desvencilhar do mesmo. E procurando alguma coisa que chamasse a sua atenção, veio em sua mente que ele estava querendo ajustar o mundo de uma forma perfeita. E, de repente, tirou de dentro de uma gaveta uma revista que tinha um mapa mundo, um mapa do mundo todo rabiscado. Ele, então, pegou
uma tesoura e recortou em vários pedaços aquele mapa e colocando nas mãos do filho uma fita adesiva, ele disse: meu filho, você é capaz de consertar o mundo? O filho, naturalmente, resignou-se então a não trabalhar e fazer o efeito dos mapas que estava todo rabiscado. Então, o pai, só que quando ele tirou o mapa de dentro da gaveta, ele viu que atrás tinha um homem e ele sabia muito bem como era o homem. Aí o pai então falou para ele: meu filho, faça tudo sozinho. Faça tudo direitinho. E ele acenou que sim. Como ele não sabia como consertar o mapa do mundo, então ele sabia como era o homem. E aí, então, ele fez todo o homem colando página por página e colocou, então, aí ele viu que o mapa estava completo. O pai, de repente, perguntou: meu filho, você sabe como consertar o mundo? Aí, então, ele lembrou-se do homem. Ele lembrou-se do homem. E o pai, entretido nas suas preocupações, de repente, levantava os olhos e olhava para o filho. E este dizia: já fiz tudo, tudinho. Aí ele falou: mas meu filho, você não conhece o mundo. Como você pode consertar o mundo? Aí ele falou: meu pai, eu não sabia como era o mundo, mas eu sabia como era o mundo, o homem. E então, eu colei todas as partes do homem e, de repente, consertou-se o mundo. Caríssimos irmãos, talvez eu não tenha sabido muito bem expor essa pequena história.
mas ela vale muito. Porque todos nós sabemos que para consertar o mundo, também temos que consertar o homem nas suas diversas imperfeições. Caríssimos irmãos, só para mais uma reflexão, nós iremos falar uma outra historinha. Na família de uma certa mãe, ela não sabia dar educação para o seu filho. E, de repente, ele tornou-se um ladrão e assassino. E então ele fora condenado à forca. Como era de costume, noutras ocasiões, o filho tinha direito de ter o seu último pedido. E então ele falou: traga a minha mãe, pois eu quero muito beijar a sua face. Muitas vezes, nós não temos noção do que passava na cabeça daquele filho. Mas fizeram com que a idosa subisse ao cadafalso e fosse beijar em último instante o seu filho. Mas, de repente, o seu filho deu-lhe uma mordida na face e disse: isto é pela educação que me deste, tornando-me um ladrão e um assassino. Pois bem, queridos irmãos, fica para a nossa reflexão o quanto nós temos de dar educação aos nossos filhos. Que muitas vezes eles são dignos de muita pena por ter que aturar os nossos pecados por não ter sabido como educá-los. E assim, queridos irmãos, deixamos para todos nós, para nossa reflexão, essa última história, como também a do menino, para que fique para nossa reflexão. Que Jesus
possa nos abençoar e dar a todos os presentes aqui. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.